Olá empreendedor, olá empreendedora, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre a questão de como aumentar os seus lucros em 2024. Eu vou te passar 8 atividades para que você consiga lucrar mais ao longo desse 2024. Pode ter certeza que se você seguir esses passos ou essas atividades, você vai ter bastante lucro no final de 2024. Eu vou passar as atividades que foram feitas nas empresas que nós fizemos mentorias aqui ao longo de 2023. Então fica com a gente até o final que você já vai ter ao longo desse vídeo um plano de ação para você executar e você poder já praticar aí ao longo da sua jornada nesse ano novo. Olha só, eu tenho a certeza de que você quer que a sua empresa tenha muito sucesso em 2024. Aliás, todo mundo deseja isso. Esse é o grande, eu diria que é a grande situação interessante na virada de ano. Todo mundo cria promessas, todo mundo cria objetivos e não é diferente dentro das empresas. A gente estabelece metas, a gente estabelece objetivos, a gente quer lucrar mais em 2024. Eu tenho certeza que é essa. Se eu te fizer essa pergunta, eu tenho certeza que você vai responder sim. Eu vou te apresentar aqui a resposta para essa sua lógica de querer lucrar mais ao longo desse 2024. Eu vou te apresentar 8 atividades no qual a gente colocou dentro das empresas que a gente deu mentoria e elas com certeza tiveram sucesso. A primeira atividade que é super importante é a questão do planejamento estratégico. Você já parou para pensar que se você não sabe onde você quer chegar, fica difícil estabelecer o passo a passo? Então, o primeiro ponto dentro do planejamento estratégico é você definir os seus objetivos e as suas metas. Aonde você quer chegar no final de 2024. Quando você tem bem estabelecido onde você quer chegar, e aí você tem que ser específico e muito claro dentro desse objetivo, você vai o quê? Esclarecer o que precisa ser feito. Você vai definir o que precisa ser feito, que a gente chama isso de plano de ação. Então, para eu chegar naquele lugar, eu preciso criar uma lógica para eu chegar naquele lugar. Eu preciso estabelecer como chegar naquele lugar. E aí você vai focar nesse objetivo. Esses são pontos importantíssimos dentro do planejamento estratégico. Pensa o seguinte, eu quero chegar numa cidade e aí eu não faço a menor ideia de como chegar lá. O que você faz? Você digita hoje no aplicativo e aí ele te mostra o caminho. Exatamente essa é a lógica do planejamento estratégico. E aí você precisa focar aonde chegar, porque se você ficar dando voltas, você não vai chegar no local. Então essa é uma lógica muito importante dentro do planejamento estratégico. Para isso eu vou precisar ter números para eu poder avaliar o andamento dessa estratégia, ou seja, eu vou ter que verificar os indicadores para verificar se eu estou indo em direção ao meu objetivo. E aí você pode fazer dentro desse planejamento estratégico uma análise de tudo que envolve. Como que estão as pessoas que são os meus colaboradores, como que está a minha concorrência, como é que está a minha capacidade, para verificar se você precisa adicionar ou retirar alguma coisa para que você consiga atingir esse plano dentro desse contexto. Fazendo sentido isso para você? Tá percebendo a lógica de você ter um bom planejamento estratégico? Muitas empresas não fazem isso ao longo do ano, ou melhor, no início do ano, e aí tem dificuldade ao longo do ano de executar o que precisa ser feito. E a gente te ajuda nesse sentido, a gente te ajuda a montar um planejamento estratégico para que você consiga aplicar esse plano ao longo do ano, tá ok? Olha só, a segunda atividade é estabelecer metas de faturamento. Dentro desse planejamento, é importante você colocar as metas de faturamento, as metas de vendas, porque é o que vai fazer sua empresa crescer, é o que vai fazer sua empresa até se sustentar. Você colocar as vendas em primeiro plano é muito importante, tá bom? Para você não sair de um chute colocando venda A, venda B, você deve ter uma base de dados históricos. Quanto que você vendeu em janeiro do ano passado, quanto que você vendeu em fevereiro do ano passado e traçar uma meta em função desses valores históricos. A terceira atividade é você entender quais são os seus custos fixos. Importante aí ter histórico, porque para você analisar como que se comportou os meses anteriores e colocar esses custos fixos também como uma previsão dentro do seu orçamento, ok? Eu não tenho histórico, Marcelo, o que eu tenho que fazer? Você vai ter que buscar essas informações, você vai ter que lançar essas informações. E aí já fica a primeira ação do seu plano que a gente falou aqui já lá no início, você criar esse histórico para que você consiga trabalhar esses números.
Não existe empresa sem ter bases históricas, dados históricos, porque você vai avaliando o que você precisa fazer, você vai avaliando se o negócio está tendo resultado ou não, e aí você vai colocando isso dentro de um contexto onde você tem decisões, tomada de decisões melhores, tá ok? Olha só, você não sabe o que são custos fixos? É importante aprender, tá ok? Eu vou te apresentar algumas coisas aqui, algumas informações aqui para te ajudar. Os custos fixos são aqueles que aparecem, mesmo que a empresa não opere, mesmo que a empresa não forneça, mesmo que a empresa não trabalhe, eles vão aparecer, tá ok? Então é o aluguel, né? Se você fechar a empresa, deixar ela fechadinha, o aluguel você vai ter que continuar pagando. O telefone você vai ter que pagar, a internet, alguns salários vão ter que pagar, tá ok? Mesmo que você feche a empresa, os trabalhadores ainda vão continuar lá durante um tempo. E aí, a partir desse contexto, se torna um custo fixo. E aí você tem que mandar embora, né? Muitas vezes, quando tem crise, coisas do tipo. Então, olhe sempre, custos fixos estão sempre relacionados à questão disso. O teu salário é custo fixo, tá ok? O teu salário é o prolabor, né? Lembra disso, tá ok? Você que já é empreendedor aí. Então, olhe sempre para os custos fixos e busque o quê? Dentro desse histórico. Se você já tem levantado esse número, você deve fazer uma revisão desses custos. Qual que é o objetivo dessa revisão? É diminuir esses custos fixos. Qual é a possibilidade de diminuir cada um dos custos fixos que você tem? Aluguel, conta de energia, conta de água, conta de internet. Você vai lá na internet, conversa com a operadora, faz um plano melhor, diminui o custo. Entendeu a lógica? E você vai trabalhando isso constantemente ao longo do seu ano. Você pode fazer nos custos fixos de forma anual essa análise. E dos custos variáveis, que é o que a gente vai falar aqui agora, você pode analisar sempre mensalmente. Entender quais são os custos variáveis. O que é custo variável, Marcelo? Custo variável é aquilo que está diretamente relacionado com o teu produto. Se você gerar um produto ou um serviço, aquele custo vai entrar na sua folha, no seu orçamento, tá ok? Então, o importante, ele é proporcional ao faturamento. Se você aumentar o faturamento, o custo variável ele aumenta, porque você vai vender mais, você vai prestar mais serviços, tá ok? Alguns exemplos de custos variáveis: impostos, comissões de venda, taxas de cartão, fornecedores, né, matéria-prima ou insumos, frete, você vai ter que entregar, tá ok? Tá tudo muito direto com o seu produto ou com o seu serviço. O que você tem que fazer aqui também? Fazer uma análise constante para verificar a possibilidade de diminuir os custos. E aqui entra sempre a melhoria de processo, aqui entra sempre a negociação com fornecedores, a taxa de cartão, a negociação da melhor taxa, tá ok? Comissões de venda, você aí estimular mais o vendedor, né, para que ele amplie mais as vendas. A questão dos impostos, você enquadrar juridicamente a melhor forma, tá ok? E por aí vai as análises constantes. Você tem custos, tanto fixos quanto variáveis, é igual unha. Você tem que cortar constantemente, senão eles vão crescendo e você não vai vendo, e isso tira a sua rentabilidade, isso tira a sua lucratividade. Okay? Atividade 5, estabeleça os investimentos. É muito importante você pensar em investimentos, fazer um levantamento com um orçamento de tudo que for necessário investir. Exemplo, um site novo, você fazer uma campanha de marketing, você pensar numa infraestrutura melhor, novos equipamentos, novas soluções, aquisições de software, tudo pensando sempre em melhorar e diminuir os custos. Você tem que fazer essa análise no início do ano, pensando ali em colocar melhorias dentro dos seus processos. Isso muito importante, ter os valores levantados, e aí você já coloca isso dentro do seu plano financeiro, ok? E é muito importante investir para que você possa crescer, para que você possa, principalmente, sair do operacional. Senão você vai ficar trabalhando enquanto a tua empresa não cresce. E aí o investimento, muitas vezes, ele precisa ser para tirar você do operacional, para colocar você na estratégia, lá na primeira atividade, para você pensar em crescer sempre a sua empresa, tá bom? Atividade número 6, fazer ajustes, se for necessário, dentro do orçamento. Por isso que é importante ter o quê? Os dados, para você poder fazer análise. Analisar qual será o resultado final do negócio. Se você tem os números, você joga isso, as simulações, e você vai perceber. Se você tem prejuízo, você vai fazer ajustes para que você consiga fazer uma melhora dos seus processos e uma melhora da sua performance ao longo do ano, tá bom? Caso dê lucro,
se for um lucro em excesso, também há algo de errado. Você vai ter que refazer, você vai ter que repensar no que está sendo feito de errado aí, principalmente nos cálculos, tá bom? Ou principalmente no lado otimista demais aí que pode estar acontecendo dentro da tua situação. Por isso é importante ter histórico, para você poder ver, né? Às vezes você tem sazonalidade ao longo do ano e você não percebe isso. Com os números você percebe que em janeiro o teu negócio é mais fraco. Então não adianta querer colocar uma meta superestimada, porque não vai acontecer. Okay? Porque as pessoas estão de férias, as pessoas estão descansando, as pessoas estão dentro de casa, okay? As pessoas estão viajando, okay? Então não vão comparecer na tua loja, então, ou no teu serviço, ou coisa do tipo, tá bom? Por isso a importância de entender dos números anteriores, ou do histórico, tá bom? Atividade número 7, acompanhar os resultados. A realização que é importante. Você planejou, você definiu o que vai acontecer, mas a execução que é importante. E a execução com acompanhamento, para você entender o que precisa ser feito, para você entender quais são as tomadas de decisões, para você entender se está no rumo certo. E é importante aí você fazer as correções necessárias que forem surgindo, tá bom? Acompanhe pelo menos mensalmente os principais indicadores. Então a gente já colocou aqui um indicador de vendas para você, a gente pode colocar um indicador de produção, a gente pode colocar um indicador de análise de custos, tá ok? Então você vai analisando isso pelo menos mensalmente. Todo final de mês você analisa os dados daquele mês que ocorreu. E aí você toma decisões para o mês seguinte, tá bom? Com a prática, com um contato mais próximo aí dessa análise, desse acompanhamento, você pode fazer semanal. Por que se você não faz nada hoje, faça mensal, tá bom? Agora, se você já faz, se você já tem já o hábito de fazer, de olhar, de tomar decisões, começa a pensar o seguinte, se você analisa a primeira semana do mês, você ainda tem chance de recuperar o mês, caso não aconteça ali os principais indicadores. Na segunda semana, a mesma coisa. Na terceira semana, a não ser na quarta semana, você não tem chance de mudar o mês, tá ok? Mas na primeira, na segunda e na terceira, tem. E se você faz mensalmente, também não tem. Então eu gosto de jogar o jogo sabendo que eu possa mudar, que eu tenho a chance de mudar, tá bom? Então isso é uma prática que eu faço constantemente, e coloco isso. Mas se você não está fazendo ainda, comece mensalmente, para você gerar o hábito. Oitava atividade, participar da nossa mentoria aqui. Isso vai te ajudar muito fortemente. Isso vai acelerar o teu processo. Isso você pode chegar onde a gente está mostrando para você? Pode. Mas você talvez demore 1 ano, talvez 2 anos, ou talvez nem chegue. A gente vai conseguir chegar nesses resultados em 2, 3 meses. Ok? Nos últimos meses, a gente adicionou algumas empresas dentro da nossa mentoria. Em 2, 3 meses, elas conseguiram aumentar suas vendas e, consequentemente, seus lucros de forma a que nunca tinham batido ainda o recorde. Okay? Apenas colocando algumas atividades que a gente falou aqui e com mais intensidade. A gente vai te ajudar a colocar, a gente vai pegar você na mão e vai colocar o que precisa ser feito para poder te ajudar. Okay? A gente vai intensificar essas 7 atividades para você, para que você consiga de fato ter mais lucratividade, para que você aumente as suas vendas, para que você aumente as suas receitas. Okay? Muito mais coisas para a gente poder te ajudar, a gente vai colocar nesse dia a dia com você. Okay? Se você quer saber, é só mandar uma mensagem para a gente que a gente entra em contato, a gente vai trocar uma ideia. Inclusive, a gente pode colocar uma mentoria aqui gratuita para você, para a gente se conhecer um pouco melhor. E olha só, dentro dessa mentoria, com certeza você vai aumentar o seu lucro de 3 a 4 vezes. Tá bom? Com certeza isso foi a média que a gente colocou das empresas que a gente atendeu em 2024. Então comente aqui com a gente um eu quero para garantir a sua vaga ao longo de 2020. A gente tem um limite de mentorias para que a gente consiga fazer tudo que a gente tem que fazer. Então, o quanto antes você garantir a sua vaga é importante para que depois a gente não fique com a agenda lotada aqui e você não tenha mais essa chance aí só no ano que vem. Ok? Porque a gente continua, inclusive, com algumas mentorias do ano passado. Então a gente já tem aqui uma meia carga, vamos dizer assim, para a gente poder preencher apenas, tá ok? Vamos entrar em contato para que você tenha um planejamento poderoso, para que você tenha resultado poderoso em 2024. Essa é a nossa proposta para você. Ponto crucial dentro de tudo isso que a gente vem falando é, de novo, aquela questão. Para você mudar, você precisa fazer coisas diferentes, senão não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer mais uma vez nesse 2024? Você vai ficar patinando
E aí mais um ano sem realização. Sem ajuda fica muito mais difícil. Sem ajuda você pode conseguir, mas é tanta coisa às vezes que você não enxerga a saída. Como eu disse, em 2, 3 meses a gente acha o rumo da empresa e você já começa a ver os números, você já começa, principalmente se você ainda não tem esses históricos. A gente vai te ajudar a construir histórico, a gente vai te ajudar a colocar o visual dos seus resultados e você vai enxergar se você vai estar tendo resultado ou não e quais ações você precisa ter para aumentar os resultados ou para ter resultados. Essa é a mudança que acontece. Primeira, né? Primeira dentro desse contexto, tá bom? Isso tudo faz parte de uma metodologia nossa, metodologia auxílio de empreender, onde a gente criou vários pontos importantes que a gente sabe que você tem dor para te ajudar nesse sentido. Me conta agora o que fez mais sentido para você dentro desse nosso vídeo aqui de hoje e coloca aqui nos comentários, comente aqui para a gente poder aumentar a nossa conversa, para a gente poder bater um papo maior. Coloca aqui nos comentários o que fez mais sentido, o que você não conseguiu entender, o que você quer que eu explane um pouco mais, ok? Eu fico aguardando aqui os seus comentários, tá bom? Se você pegar o vídeo novamente, assistir o vídeo, você vai pegar ponto por ponto e vai definir uma ação para cada coisa que você quer mudar dentro do seu negócio ou dentro da sua vida. Porque a gente sabe que é difícil muitas vezes, porque eu entendo o que você passa, eu já passei por isso, em alguns momentos até passo ainda, mas se você tem dúvida, manda pra gente aqui a dúvida que eu vou te responder o quanto antes. Gostou do nosso conteúdo? Curta o vídeo, compartilhe para aquela pessoa que precisa ter esse conteúdo dentro dos seus negócios para que ela tenha mais resultados. Se você gosta dessa pessoa, envie esse conteúdo agora para essa pessoa. Ok? Quero te agradecer mais uma vez essa audiência. Um feliz 2024 para você. Que você tenha todo sucesso e que a gente esteja aqui com certeza em 2024 mais vezes. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.